Me responde uma coisa, para você, o que é evangelho? Gente, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda e eu estou aqui. O motivo de eu estar gravando esse vídeo é para explicar um pouquinho a minha história de conversão. E se algum tempo atrás você me dissesse que neste exato momento eu estaria aqui gravando um vídeo para falar sobre teologia, conversão, provavelmente eu daria risada. Mas, como os caminhos de Deus, os planos do Senhor são diferentes dos nossos, eis-me aqui falando sobre esse assunto. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar algo muito claro. Esse vídeo não é uma ofensa à instituição e muito menos às pessoas que nela estão. Eu quero comentar aqui sobre algo que aconteceu comigo e dar o meu testemunho. Quero deixar aqui o meu carinho, o meu respeito a cada uma dessas pessoas que fizeram parte da minha vida. E ainda fazem, né? Muitas delas ainda fazem. Porque quando nós nos desligamos de uma instituição, principalmente numa dessas que eu estava, que é a CCB, é muito difícil você se desvincular e não ficar nenhum tipo de ressentimento, né? Por conta das pessoas. Mas é motivo de eu estar gravando isso, por isso mesmo, porque eu moro numa cidade pequena e vez ou outra a gente se encontra na rua e muitas pessoas vêm me perguntar, Fer, por que você saiu da CCB, né? Então, não é uma forma de dar satisfação, mas de esclarecimento e carinho às pessoas que fizeram parte da minha vida, né? Então, é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para esclarecer e porque também não é um assunto tão fácil de ser explicado e não é rápido também. Não tem como você explicar todos os motivos na fila de um supermercado, por exemplo. Então, por isso é o motivo de eu estar gravando esse vídeo. E se você quer entender o que é evangelho, continua aqui nesse vídeo que eu vou explicar para você. Ah, mas eu já entendo, eu já sei o que é evangelho. Eu também pensava dessa forma. E foi por isso que eu passei 40 anos da minha vida me negando a ouvir outras pregações, porque eu sabia, eu imaginava que eu já entendia tudo sobre evangelho. Então, tudo que você precisa fazer é ouvir e não tirar conclusões sem mesmo dar a chance de entender. Tudo que eu falar aqui, você não precisa acreditar. Vá às escrituras e confirme tudo. Mas, se você prefere acreditar no seu próprio entendimento, acreditar em tudo que foi te falado até hoje, esse vídeo aqui não é para você. Você pode parar por aqui e nós seguimos com quem quer continuar. Mas eu quero que você tenha a consciência e a responsabilidade. Quero que você pense que se no último dia o Senhor chegar para você e falar assim, filho, aquilo não era evangelho. Aí você vai responder, mas eu não sabia, eu não entendia. Então aquilo que foi me apresentado como verdade foi que eu segui. Eu estava sincero ali naquela denominação e na ignorância. E o Senhor vai te responder, mas eu tentei fazer com que o evangelho chegasse até você e você rejeitou, você não quis ouvir. Um conselho, para que você continue me ouvindo aqui, você precisa se desarmar. Desarmar das lentes que foram impostas para você, desarmar da sua autodefesa, porque aqui ninguém tá para atacar ninguém. Assim como o apóstolo Paulo chegou lá na igreja da Galácia, explicando tudo que eles estavam fazendo de errado, ele fez por amor e não para atacar ninguém. Assim como ele mesmo disse, por acaso me tornei inimigo de vocês por falar a verdade? Então é isso mesmo que eu vou fazer agora. Eu vou explicar o que é o evangelho de uma forma para que você possa entender. Eu nasci dentro da Congregação Cristã no Brasil, sou de uma família de ministério, né? Meu avô era cooperador de jovens e como todo CCB, né? Eu sempre fiz parte, né? Cumprindo aquela cartilha de regras, tal, né? Não vou contar detalhes porque teria que me aprofundar muito, mas o ponto aqui é explicar como foi a minha conversão, o de fato como eu entendi o que é evangelho. O que aconteceu durante o ano de 2020, né? Até o ano de 2020, não era muito comum ver pessoas saindo da CCB, né? A não ser por fato de ter cometido tal pecado de morte, né? Essas pessoas que saíam da igreja, elas não iam para nenhuma outra denominação, elas ficavam no mundo desviadas. Por quê? Porque há uma ideia de que somente ali há salvação. Então, essas pessoas, elas permaneciam fora. Como a igreja nunca foi uma igreja de exposição, não ter programas em rádio, propagandas, né? É uma tradição da igreja, né? A gente não se expor muito. E então a igreja não tinha nenhum programa, não tinha exposição em internet. E o que aconteceu? A partir de 2020, com tudo que passamos, a igreja foi obrigada a colocar os cultos na internet, né? O que aconteceu? Deu acesso a toda a população, a todo mundo,
que tem acesso à internet a entrar e ver os cultos. E isso aconteceu, foi uma revolução muito grande, porque pastores renomados, teólogos, começaram a analisar as pregações da congregação e ver que havia algo de errado. Eles estavam pregando uma salvação pelas obras, que é o contrário do que a Bíblia explica. E lá eles não têm EBD, escola bíblica, não é o costume de estudar a palavra de Deus, porque eles acreditam que lá é somente por revelação. Então a Bíblia, ela serve para ler um texto, né? Ler um texto que foi supostamente revelado para o ancião ou para o cooperador que está ali. E após aquilo, a explicação é toda feita através de revelação, né? Que é um grande perigo. E o fato de não ter estudo bíblico que fez com que eles pregassem tantas heresias. E foi aí onde os teólogos, os pregadores, né, que estudam de fato a palavra de Deus, começaram a identificar os pontos que estavam errados. E com isso, o que aconteceu? Aconteceu que houve um êxodo muito grande, muitas e muitas pessoas saindo da congregação. E isso chamou um alerta muito grande em mim. Eu comecei a pensar o que está acontecendo. Ver uma pessoa saindo da congregação, até que era normal antes de 2020, mas era naquela situação que eu expliquei. Se aquela pessoa havia pecado, que não tinha mais liberdade, então ela saía e ficava no mundo. Mas o que estava acontecendo a partir desse momento era algo inédito. Algo nunca visto antes na história da igreja. As pessoas saíam e estavam indo para outras igrejas. E isso foi um alerta muito grande e eu comecei a pensar o que está acontecendo. E houve um movimento onde críticos na internet começaram a se manifestar. Pessoas que saíam, estudavam a Bíblia e criavam canais no YouTube para explicar a verdade para aquelas pessoas que ainda não tinham entendido. E um certo dia no culto, eu escutei um ensinamento, né, falando assim, vocês não devem ouvir os críticos que falam mal da CCB. E então naquele dia eu pensei, e se esses irmãos que estão na internet, se eles estiverem corretos? Eu fiquei me imaginando no último dia o Senhor me falar, você passou a sua vida inteira fazendo algo que não estava escrito na Bíblia. Eu não pedi para você fazer isso. E você não quis ouvir o que era o Evangelho. Eu falei, não, eu vou ter que escutar o que eles estão falando e, de fato, buscar entender o que é a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela nunca foi me colocada para estudar, né? A gente nunca foi ensinado a estudar a palavra de Deus. Muito pelo contrário, a gente deve acreditar no que é revelação. A pergunta que me fez entender o Evangelho. Um dia eu estava com uma amiga, né, sentada num banco na praça, e ela me fez a seguinte pergunta: Fer, você tem certeza da sua salvação? E eu respondi, claro que não, deveria ter. Olha para mim. Logo eu imaginei, como eu, pobre pecadora, né, vou ter certeza da salvação? E ela falou, por quê? E porque eu já acabei de te explicar, porque eu não sou boa o suficiente para alcançar a salvação. Então, ela deu a resposta. E se eu te disser que a salvação não depende do que você faz, não depende de você. A única coisa que você precisa é crer no sacrifício que o Senhor Jesus fez por você na cruz. Eu falei, então eu não preciso fazer nada. Ela falou assim, ainda que você fizesse, você não conseguiria, porque sua dívida é impagável. Ao mesmo tempo que é simples de entender o Evangelho, é bem complexo. Complexo por quê? Complexo para as pessoas que elas não estão vazias, né? É mais simples explicar o Evangelho para um ateu do que para uma pessoa que viveu anos na religiosidade. Por quê? Não para te desmerecer, não isso. Muito pelo contrário, porque você não está vazia, você está cheia de conceitos, né? Ali como eu estava, cheia de conceitos que me foram colocados a vida inteira. Então, para eu me igualar num ponto de igualdade com uma pessoa que é ateu, o ateu está aqui, eu estava aqui. Por quê? Porque eu tô cheia de coisas, então eu precisava tirar toda aquela crença para me igualar, entendeu? Então, se eu não deixasse de acreditar em todas as coisas que me foram impostas, eu não ia conseguir entender o Evangelho. Então foi preciso fazer aquela desconstrução, né, para que eu viesse entender o quão pecadora eu sou. Se você me pedisse para evangelizar uma pessoa alguns anos atrás, o que eu falaria para essa pessoa? Eu iria explicar como os costumes da minha igreja. Eu iria falar lá, senta a mulher de um lado, o homem do outro, mulher usa véu, aqui nós não temos dízimo, aqui nós não temos pastores, tudo que é feito aqui é trabalho voluntário.
E aqui é tudo feito por revelação, nós não estudamos a palavra e, pasmem, eu falaria isso com muito orgulho, porque isso era meio que um troféu. Era essa a forma de evangelização, assim que eu iria evangelizar uma pessoa. E quando essa pessoa chegasse ao culto, eu iria falar: aqui você pode orar, falar a sua necessidade para Deus e na hora do culto essa necessidade vai ser revelada para o irmão que está presidindo o culto. E isso, eu falaria dessa forma, mas isso não é evangelho. E o que eu acabei de falar, não tá nada errado, falei tudo certo. A única coisa errada é que eu falei que isso era evangelho, e na verdade não é, passa muito longe disso. O que eu fiz foi apenas explicar como funcionam as normas, as doutrinas da igreja. Para que você entenda o que é evangelho, você precisa entender a nossa origem. Evangelho, a palavra evangelho significa boas novas, a boa notícia. Mas para que você entenda o que é a boa notícia, antes você precisa entender a má notícia. E essa má notícia é que Deus, lá na criação do mundo, ele nos fez para ser perfeitos. Mas a história que você já sabe é que Adão e Eva, né, eles pecaram. E depois desse pecado, toda a humanidade nasceu corrompida. Eu, você, qualquer ser humano dessa terra, nós nascemos frutos do pecado. E não há nada que possa pagar essa dívida através das nossas obras, do nosso mérito, do nosso merecimento. Não importa o que você faça, você vai conseguir se reconciliar com Deus. Então, a nossa natureza, ela é assim. Aqui em Romanos, capítulo 3, verso 10, está escrito: Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Está falando de nós. Nós somos assim, nossa natureza. Nós querendo ser bons, nossa natureza, eu querendo ser boa, o profeta Isaías fala que nossas boas obras são como trapos de imundície. Então, você imagina, o fato de você ir construir a igreja, ir limpar a sua igreja, você achar que porque você tem um cabelo grande, porque você usa saia, porque você se gloriar nessas coisas, Deus chama isso de trapos de imundície. Quando você faz com o intuito de receber a salvação. Gente, ler Romanos é libertador. Aí você continua aqui, ó. Não há ninguém que faça o bem. Tô até grifando aqui, ó. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Sua garganta é túmulo aberto, como a língua enganam. E com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Somos nós, gente, somos nós. Aí você se pergunta, um ser como esse pode alcançar a salvação? E essa pergunta sobre a certeza da salvação, ela é muito esclarecedora, porque ela mostra para você onde você está colocando a sua fé. E ali, como eu respondi para aquela amiga, ficou claro que eu estava colocando a minha fé no que eu fazia, nas minhas obras. Automaticamente eu estava invalidando o que o Senhor fez na cruz, né? Por quê? Pensa comigo, se eu chegar lá no céu, no último dia e falar, Senhor me perguntar por que você está aqui, assim, porque eu creio no Senhor Jesus, mas o Senhor não foi suficiente. Não foi suficiente a sua obra. Foi linda, Senhor, mas não foi suficiente. Eu precisei acrescentar. Eu precisei acrescentar com o meu cabelo, com a minha saia. Eu precisei acrescentar com todos aqueles serviços que eu fazia. Então é isso que eu estou falando quando eu coloco a minha esperança nas minhas obras. E a partir daí, desse entendimento, eu comecei a perguntar para várias pessoas da igreja se eles tinham certeza da salvação. Para as pessoas mais prováveis que eu imaginava que iriam falar o verdadeiro evangelho. Não é possível, porque só eu não devo estar pensando desse jeito. E para o meu espanto, todas as pessoas respondiam da mesma forma que eu respondi para aquela minha amiga. E aí, até que um dia eu perguntei, falei assim, não, vou perguntar para aquela irmã vai saber, porque eu sei que ela é muito crente, eu sei que ela lê a Bíblia, então vou perguntar para essa irmã. E para o meu espanto, olha só, irmã, você tem certeza da sua salvação? E ela me respondeu, minha filha, eu tenho certeza da minha salvação. Eu falei, e por que a irmã tem certeza da salvação? Ela respondeu a seguinte resposta, minha filha, porque, embora eu seja fraquinha e errante, né, eu tenho feito de tudo para agradar o Senhor. Eu limpo a igreja aos domingos, né? Eu tenho feito de tudo. Agora você consegue perceber o que eu estou explicando?
né? A minha resposta foi não. Mas eu também estava colocando a minha certeza nas minhas obras, porque eu não era boa o suficiente para alcançar a salvação. Aquela irmã respondeu que sim, mas a motivação completamente errada, porque ela também depositava a sua confiança nas suas próprias obras. Então, o que a gente está fazendo? A gente está igualando a obra de Cristo a um balde, um rodo. O fato de você ir lavar a igreja num domingo, você está fazendo isso para ganhar a sua salvação? Não que isso não seja importante. Claro que você pode fazer isso para a igreja, mas não com o intuito de querer comprar alguma coisa do Senhor, porque sua dívida é impagável. Jamais fazendo isso você conseguiria pagar a sua dívida. A nossa dívida foi paga por um sangue precioso. E é isso que Tiago fala em Tiago 2,17, que a fé sem obras, ela é morta. E o que ele está querendo dizer com isso? Que a pessoa que tem a fé verdadeira, ela vai produzir obras. Como que você reconhece um cristão quando ele é convertido? A transformação, quando há transformação, quando houve arrependimento de fato, essa pessoa ela vai começar a produzir boas obras. Não porque ela é boa, mas porque o Espírito Santo já entrou nessa pessoa. E a fé morta é aquela fé daquela pessoa que fala que crê, mas não houve arrependimento genuíno dentro do coração, não houve arrependimento, não houve transformação. Então essa pessoa, ela só fala que ela crê em Jesus, mas ela não abandona a vida de pecado. Ela continua vivendo nas mesmas práticas que ela vivia antigamente, entendeu? Então não houve conversão. Aí é onde o Senhor Jesus fala que me louvo com a boca, mas o coração ainda está cheio de impurezas. O Evangelho, ele vem para nos transformar por dentro, é uma limpeza de dentro para fora. Lembra que eu falei sobre como eu iria evangelizar uma pessoa alguns anos atrás? O que eu iria fazer é apenas apresentar costumes. É o que a religião faz. A religião apresenta os costumes fazendo o quê? Uma transformação por fora. A religião vai mudar o teu cabelo, vai mudar a tua barba, vai mudar o teu modo de se vestir, vai mudar a tua aparência. Mas o Evangelho, ele vem para te transformar por dentro. Vai tirar o teu orgulho, a tua vaidade. E quando eu digo vaidade aqui, não é aquilo que foi te apresentado, não. Como Jezabel. Vaidade vai muito além. A Bíblia nos explica que vai muito além do que nos foi apresentado. Imagine agora uma casa que precisa de uma reforma, né? Aí você olha ali para quem passa por fora, fala assim, eu vou dar uma pintura ali por fora, eu vou colocar um jardim, eu vou pintar as janelas ou trocar as janelas, colocar um portão bonito. Mas por dentro, quando você entra dentro da casa, as paredes estão todas comprometidas, o chão está destruído, não tem alicerce na casa, a casa está à beira de desmoronar. Isso é o que a religião faz com você. Ele te prepara por fora para que você fique santificado por fora. Isso não é sinônimo de santificação. O que o Evangelho faz, ele te trata por dentro. Ele simplesmente destrói a casa e constrói ela de novo. Agora, dando o exemplo das obras. A Fernanda, então, a irmã acreditou que a salvação é pela fé, então agora ela não pode mais, ela não precisa mais ir limpar a igreja, doar cestas básicas. Ela não vai fazer isso para alcançar a salvação. Ela vai fazer isso e com muito amor. Ela vai fazer. Ela vai fazer chorando de alegria porque o Senhor... Nossa, eu tô me arrepiando aqui. Porque o Senhor já salvou ela. Ela já está salva pelo Senhor e quando ela entender isso, ela vai estar com o coração tão cheio de alegria, ela vai estar com o coração tão grato que ela vai fazer isso em gratidão a Ele. Ela vai doar cesta básica porque ela vai entender os mandamentos do Senhor. Ela vai fazer tudo por gratidão. E a partir do momento que ela entender que ela é uma pecadora, assim como eu entendi, que nada do que você fizer você vai conseguir comprar a salvação, porque a salvação não é comprada, é uma dádiva, uma graça. Por isso a palavra graça é de graça. O Senhor morreu no teu lugar, no meu lugar, no lugar de nós todos. Esse sangue que foi derramado foi no meu e no teu lugar. E ainda assim, que a gente chegue lá no céu e fale, Senhor, eu estou aqui porque eu fiz tanta coisa na terra. Você não vai conseguir alcançar a salvação. O Senhor vai falar assim, aparte-se de mim, porque não vos conheço. Somente por Jesus Cristo, somente aquele que crê e ter o Senhor como único e suficiente Salvador, esse vai alcançar a salvação. Já alcançou. Olha só, eu tô aqui com a Bíblia aberta em Efésios, capítulo 2. Já pula ali pro verso 8 para você ver o que está dizendo. Eu vou até grifar aqui. Pois vocês
Somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Gente, eu estou usando a mesma Bíblia que vocês usam, tá? Eu tô com uma versão diferente aqui, que é a NVI, que é uma versão mais fácil de ser entendida, mas abra a tua Bíblia que tá dizendo a mesma coisa. A salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar no céu e falar assim, eu tô aqui porque eu fiz isso, e eu tô aqui porque eu fiz aquilo. Ninguém vai poder se gloriar. Todos nós estamos no mesmo barco. E eu tô falando isso por mim, que eu tinha uma idolatria tão grande pelo véu, eu fazia véus para vender, né? E eu colocava ali uma confiança tão grande naquele objeto, que hoje eu enxergo que era a minha idolatria, né? Que hoje em dia a gente consegue enxergar, né? Que somente o Senhor, a gente não tem nada que para interceder entre a mim e o Senhor. É somente eu e Ele, eu tenho ligação direta com o Pai. E é isso que faz o meu coração encher de alegria. E quando eu entendi isso, não fazia mais sentido para mim. Aí vem a explicação, né? Mas Fer, por que precisava ter saído da igreja? Quando você entende o Evangelho, você entende a Bíblia, né? Não estou dizendo aqui que eu entendo tudo, porque falta muita coisa para eu aprender, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Quanto mais você lê, e cada vez que você lê, você entende algo diferente. Quando eu ia aos cultos e escutava pessoas que levantavam para testemunhar e falando assim, minha filha estava enferma e quando eu passei o véu em cima, aquele véu tem virtude, aquele véu tem poder, aquilo não fazia mais sentido. Aquilo não fazia mais sentido porque estava roubando a glória do Senhor. E se você não consegue enxergar isso, está tão óbvio. Aquilo não fazia mais sentido para mim, ouvir tais testemunhos que tirava a glória do Senhor e colocava em um objeto. Tantos testemunhos que eu já ouvi que falava assim, passei as pontas do cabelo da irmã em tal enfermidade e foi curada. Aquilo está tirando completamente a glória do Senhor e o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Gente, doutrinas erradas, elas destroem vidas, elas destroem famílias. Certos usos e costumes parecem inofensivos, mas eles destroem casas, famílias. Certa vez eu ouvi que um pai do ministério se levantou da mesa porque um filho chegou de short e barba. Gente, fala pra mim se isso não é uma desconstrução familiar. Quando que a Bíblia fala para um pai tratar um filho desse jeito porque ele está usando a barba crescida e um short? Aonde ele está escandalizando? E o perigo de não entender a palavra de Deus, de não estudar, é que você corre o risco de pregar uma mentira. E eu tô falando isso, né, porque eu acabei de citar um caso simples. E os casos mais graves, que são os tais pecados de morte. Quantas pessoas estão fora da igreja acreditando que não tem mais salvação? E para esses eu digo, tem, meu irmão, busca a palavra de Deus porque você tem salvação. Basta você se arrepender, crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Procura uma igreja bíblica para você servir a Deus. E eu fico aqui imaginando os pregadores, a responsabilidade que eles têm quando eles sobem num púlpito e eles abrem a boca para dizer, o Senhor me revelou. Gente, isso é muito grave, o Senhor me revelou. Quando você diz, o Senhor me revelou que quem cometeu tal pecado não tem mais salvação. Quantas vezes eu ouvi isso? Não tem mais salvação. Você sabia que na mesma lista onde está escrito o adultério, roubo, fornicação, também está a mentira? Não existe pecadinho e pecadão, a mentira está ali, na mesma lista. E se você conta uma mentira em cima do púlpito e faz torná-la verdade na cabeça da pessoa que está ouvindo, tá ali em Apocalipse escrito, não sou eu que estou falando, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os adúlteros, tá ali, tudo na mesma lista. É necessário ter muito temor e tremor diante de Deus para falar uma coisa dessa. Para você subir num púlpito diante de um povo e falar, o Senhor me revelou tal coisa. Agora eu faço uma pergunta para você que é pregador e que usa esse termo, né? O Senhor me revelou. É a mesma certeza que você tem que o Senhor te revelou, você subiria num avião onde você não sabe pilotar. E você falar, o Senhor vai me revelar agora como pilota esse avião. Eu quero que você tenha a mesma certeza quando você sobe num púlpito, a certeza que você teria também de subir num avião e pilotar ele.
Você que sobe num púlpito, o Senhor te confiou um avião cheio de pessoas. E quando você sobe ali falando que o Senhor te revelou tal coisa, e isso for mentira, você está matando vidas. É como se você subisse no avião sem saber pilotar e fizer ele cair de lá de cima, matando centenas de almas. E hoje, irmãos, eu defendo sim, defendo o estudo bíblico, defendo que um pastor deve subir ao púlpito com a palavra estudada, que ele estudou, que ele preparou em casa e que ele não vai falar nenhuma heresia de que o Senhor não falou, porque a palavra revelada, ela foi revelada aqui, ó, há 2000 anos atrás. E ela testifica a vida eterna. Não cabe falar que a Bíblia só contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque quando uma pessoa ou uma igreja afirma que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, você está assumindo que o seu Deus erra. Deus não foi capaz de escrever uma Bíblia inteira corretamente. Tudo que está aqui é para nosso ensinamento. Ela é útil para nosso ensinamento, de capa a capa. Eu quero explicar para vocês agora, vou até abrir a Bíblia aqui, que eu lembrei. A pregação que me converteu. Eu sou apaixonada por esse livro, embora a Bíblia inteira é maravilhosa, mas esse livro aqui me fez cair as lentes, os óculos, tudo. Gálatas. Vamos ler comigo aqui que eu vou ler e explicar para vocês o que Gálatas está dizendo. Para quem não sabe, Gálatas é um livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Não há outro evangelho. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o que Paulo está dizendo aqui, ainda que nós, ele, ou ele mesmo, ou anjos do céu, pregue um outro evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Em outras versões está escrito anátema, que significa amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E o que Paulo está explicando aqui é o seguinte: Paulo já havia ido à Galácia pregar o evangelho de Jesus Cristo, que somente pela graça sois salvos. Não adianta eles ficar querendo seguir os rituais da lei. Por quê? Porque a lei veio para mostrar para mim, para você, o quão pecadores nós somos. Nós somos incapazes de cumprir a lei. São mais de 613 mandamentos. A lei serve... Ela é importante sim, ela serve como um espelho para quando você olhar para a lei, você fala, eu sou inútil, Senhor, eu não consigo cumprir isso, eu preciso de Cristo. E é isso que Paulo foi falar lá na Galácia. Paulo explicou, somente pela graça. Se vocês cumprirem um mandamento, vocês vão ter que cumprir todos, vocês não conseguem. E deixou bem claro para eles. Só que Paulo virou a esquina, arrumou as suas malas, virou a esquina, Paulo recebeu a notícia de que eles estavam se desviando da graça. Por isso, Paulo pega papel e caneta e escreve isso daqui que eu acabei de ler para vocês. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. Paulo está falando que mesmo se um anjo vir do céu, ou ele mesmo aparecer ali para aquelas pessoas, pregando um outro evangelho, que seja amaldiçoado, que não acreditem. Isso é o que ele está escrevendo aqui. Ele deixou bem claro. Eu fico imaginando que nos dias de hoje, se fosse hoje, Paulo falaria assim, eu não estou acreditando nisso não, Charlene. Eu acabei de sair daí, eu acabei de pregar para vocês. Eu expliquei que é só Cristo, Cristo é suficiente. O que eles estavam fazendo, eles apareceram novos pregadores lá, os judaizantes, e estavam falando para eles, Cristo, a obra de Cristo foi boa, mas só Cristo não é suficiente. Você precisa de Cristo mais as suas obras. Eles estavam querendo se circuncidar. Eles estavam falando que para que eles fossem salvos, eles precisavam de Cristo mais a circuncisão. E se eles cumprissem essa tal circuncisão, eles teriam que cumprir todos os 613 mandamentos, dos quais eles não são capazes. Nem eu, nem você, nem ninguém. E Paulo está repreendendo isso nessa carta. Olha só, que está escrito aqui em 3 de Gálatas também. Paulo ainda continua, fé ou obediência à lei? Ó Gálatas insensatos,
Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Está falando que é somente pela fé, gente. Somente pela fé. Ninguém é justificado pelo seu próprio esforço. Quando você coloca um pingo de esforço humano para obter a salvação, você já se inclui aqui, ó, nesse contexto aqui, ó, de anátemas. Porque você está invalidando a obra do Senhor na cruz. Está dizendo, Senhor, precisava ter vindo não, eu dou conta. Quando eu estou aqui lendo a Bíblia, estudando, eu fico imaginando aquele tempo onde Paulo estava escrevendo suas cartas, fico imaginando Deus. Falam, Paulo, meu filho, vai lá, pega papel e caneta, porque lá por volta do século 20, 21, vai aparecer uma galera que vai se comportar dessa maneira aqui. Vai falar que meu filho não é suficiente. Então, Paulo, deixa registrado, meu filho, deixa aqui registrado, porque eles vão precisar disso. E hoje eu agradeço a Deus por ter, não por meu mérito, porque se fosse por intelecto da minha parte, jamais eu alcançaria o entendimento do Evangelho. Isso depende somente do Espírito Santo, pela misericórdia do Espírito Santo. E eu fico imaginando aqui, graças a Deus pelas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para nos esclarecer tudo isso, né? Porque já imaginou? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizendo assim, nossa, filha, sai da igreja, vai para a igreja que você quiser, faz o que você quiser, vive a sua vida. Só que, já pensou se Paulo tivesse pensado dessa forma? Já pensou se Paulo, logo quando foi encontrado com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele tivesse falado, se lasquem vocês para lá, deixa quieto, entendam como quiserem entender. Esse povo da Galácia mesmo, já expliquei, tá explicado, deixa que se virem para lá. Mas não, Paulo não fez isso. Para responder já essa pergunta, que eu sei que muitos vão falar, né? Paulo responde aqui para os Gálatas, por acaso eu me tornei inimigo de vocês por dizer a verdade? Ele está falando isso por amor. Isso eu vejo hoje nos críticos que estão dando a cara a tapa, eles vão para a internet com muita coragem. Gente, qual é o intuito de uma pessoa levantar cedo, falar assim, hoje eu vou levantar, eu quero gravar um vídeo porque eu quero ser criticado na internet, hoje eu quero isso. Gente, não faz sentido. Foi o que Paulo chegou lá na Galácia e falou para aquele povo. Gente, por acaso eu me tornei inimigo de vocês, por alertar vocês da verdade? Nossa, no início do vídeo eu falei para vocês que esse não era um assunto fácil de ser explicado e tampouco na fila de um supermercado. E eu tô aqui falando e lembrando de muitas coisas. Vamos falar agora sobre as pregações cristocêntricas e pregações egocêntricas. O que seria uma pregação expositiva? Eu ouvia esse termo, mas eu não entendia do que se tratava. A primeira vez que eu ouvi uma pregação expositiva, eu fiquei em choque, eu fiquei chocada. A Bíblia inteira, em todo o período de tempo que ela foi escrita, de capa a capa, ela aponta para o sacrifício do Senhor Jesus. Ela aponta para Cristo. De capa a capa, você lê ela do começo ao fim, a Bíblia aponta para Cristo. Aí me digo eu, da onde que a gente tem que ter uma pregação que não aponta para Cristo? E eu não entendia isso, gente. Hoje você vê hinos que não apontam para Cristo. O hino, ele é uma forma de louvor, de louvar. Quando isso não aponta para quem Deus é, para quem o Senhor Jesus é, isso não é louvor. Porque, vamos dar um exemplo aqui, um hino que fala sobre a sua dor, sobre seu estado aqui na terra. Isso está apontando para você, não está dizendo quem é Cristo, não está exaltando o poder de Cristo. E aí nós passamos a idolatrar o milagre, servir pelo milagre e não exaltar a Cristo. Tá entendendo? Porque quando você escuta de fato uma pregação expositiva, você sai constrangido dali. Quando eu escutei, meu Deus do céu. Quando você lê Romanos, então, santo Deus, quando eu li Romanos, meu Deus do céu, eu fiquei acho que uma semana em choque. É um choque de realidade. Eu falo, meu Deus do céu, eu não sou nada, eu não sou merecedora de nada. Todas aquelas pregações me chamaram de Esther, de não sei o quê. Eu não sou nada disso. Senhor da glória, eu merecia o inferno.
A Bíblia me fala que nós somos imundos, imorais, e se nós não nos achegarmos ao Senhor Jesus, a gente não vai ser salvo. Então a pregação expositiva, ela leva a exaltar o sacrifício do Senhor. Quando você se reconhece quem... Ai, gente, a gente vai falando e lembrando de muita coisa. Agora, outra coisa importante, que isso pega muitas pessoas hoje em dia. Na minha ignorância também, um culto para mim só era bom se eu sentisse a presença de Deus. Eu tinha que sentir a presença de Deus. O que é esse sentir a presença de Deus? É você arrepiar, é você chorar, é seu coração bater mais forte. E se acontecesse ao contrário, se fosse um culto mais calmo, mais silencioso, Deus não estava naquele lugar. Olha o tamanho da ignorância. Por quê? Porque nós somos ensinados assim. Ai, vou até me ajeitar aqui para falar sobre esse assunto, porque esse é um assunto que pega muito. Porque, gente do céu, quando a pessoa fala esse negócio de que só ali eu sinto a presença de Deus, só naquele lugar tem a presença de Deus, porque os hinos me fazem arrepiar. Aquele pregador que fala com uma fala mais eloquente, ele me faz arrepiar. Eu choro, eu grito, eu falo em línguas e isso e aquilo. Gente, a Bíblia nos fala que o nosso coração é enganoso. O evangelho, ele é racional, ele começa aqui, ó, na cabeça. Primeiro você entende, você tem que estar consciente do que você sente. Não é um arrepio que define a tua fé. Quando você deixa o seu coração te conduzir, você é facilmente enganado, porque o nosso coração, ele é totalmente enganoso. A sua fé, ela tem que ser baseada na palavra, no que Deus fala aqui. Ela é incondicional, o evangelho é inegociável. Tanto quanto eu saí da igreja, né? As pessoas começaram a falar, Fer, mas toda igreja tem defeito. Eu falei assim, gente, a igreja tem defeito sim, porque a igreja é composta por pecadores como eu, como você. Mas uma coisa não pode estar errado, uma coisa é inegociável, que é o evangelho. O evangelho, ele é a coluna dorsal da igreja. Se não tiver evangelho, não tem Cristo. Se não tiver evangelho, não tem estrutura. Ai, mas e os milagres que você recebeu? Mas e as obras que acontecem? Você já parou para pensar que em todos os lugares alguém tem um milagre para acontecer? Em todos os lugares, com todas as pessoas que se dizem religiosas, elas têm algo para contar. E de fato, se pergunta agora, todas elas estão corretas? Todos os caminhos levam a Deus? Claro que não, a Bíblia é uma só. Quando você baseia a sua fé nos sinais que você vê, você se fica vulnerável a acreditar em qualquer coisa, porque a Bíblia aqui, ó, vamos para Apocalipse agora para você ver a gravidade da situação. Apocalipse 13, verso 13 também, deixa eu procurar aqui. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Você baseia a tua fé nos sinais, você vai ser facilmente enganado pelos falsos profetas. No meu entendimento, eu acreditava que falso profeta era aquele que errava a profecia. Por exemplo, o pregador pregava, você vai receber um emprego amanhã. E não acontecia. Esse para mim era o falso profeta, como já aconteceu muitas vezes, que é assunto para outro vídeo. Esse para mim era o falso profeta. Gente, o falso profeta é muito mais além do que você pensa. O falso profeta, ele distorce a verdade do evangelho. É isso que eu acabei de explicar para vocês. Uma pessoa prega para você que a salvação, ela depende das suas obras, falso profeta. Ele está te pregando uma mentira. E quem está dizendo isso é a palavra de Deus, é a Bíblia, não sou eu. Então você tem que analisar isso. Agora, se chega um profeta para você, ele faz flutuar um objeto na tua frente, você já acha aquilo maravilha. Aí você vai acreditar em qualquer mentira que ele pregar depois. Outra coisa, fui eu ensinada de que se eu questionasse a palavra, o que era pregado em cima do púlpito, eu estaria blasfemando contra o Espírito Santo. E eu já não teria mais jeito também. A Bíblia diz o contrário, gente. A Bíblia diz que você deve sim questionar o que está sendo pregado. Você deve fazer como os bereanos. E eles questionaram não por duvidar da palavra, por zelo da verdade. É bem diferente, para que não fossem enganados por qualquer pregador que pudesse chegar naquele local com uma pregação que não estava condizente com a palavra de Deus. A Bíblia fala que quando Paulo chegou lá para pregar para eles, né? Imagine você, Paulo,
a credibilidade que Paulo tinha para pregar o evangelho, né? E os bereanos não acreditaram no que Paulo estava falando. Eles foram à Bíblia, às Escrituras, para conferir tudo que Paulo estava dizendo. Não desmerecendo Paulo, mas eles precisavam conferir se era verdade. E a Bíblia chama eles de nobres por ter feito isso. Eles não acreditaram. Agora você imagina a credibilidade de Paulo dos pregadores que tem nos dias de hoje. Abraão, o pai da fé, a Bíblia registra que em apenas 8 ou 10 vezes Deus revelou e falou com ele diretamente. O pai da fé. Agora, nos dias de hoje, há uma chuva de revelação. A cada minuto há uma nova revelação, né? Colocando as pessoas a seguirem uma fé que não é bíblica. Gente, tem que pegar o neurônio emprestado do amiguinho para poder decifrar isso aí. Porque não faz sentido. O pai da fé receber revelação. Ele ficou 13 anos, a Bíblia registra que ele ficou um período de 13 anos sem receber uma única resposta. Agora nós, os lindos alecrins dourados, recebemos a cada minuto revelações e revelações. Deus revelou que fulano vai casar com cicrano, que Beltrano tem que se mudar para Minas Gerais, para o Paraguai. E é uma loucura de revelação que destrói a vida da pessoa que não tem estrutura. Gente, não acabou não, tá? Mas eu vou ter que encerrar o vídeo porque senão vai ficar muito longo. E é um assunto que tem muita coisa para ser falada ainda, mas o principal objetivo desse vídeo era para falar sobre salvação de fé e salvação de obras. E eu acredito que ficou esclarecido. Vamos orar, né, para que o Senhor, que o Espírito Santo faça que cada pessoa que veja esse vídeo, que entenda, que o Espírito Santo tire as máscaras, tire as lentes que você tá, que desarme você, para que você venha entender o que é o Evangelho, que não é você que consegue nada, que é o Senhor que fez tudo por você, tá? Então, eu vou terminar esse vídeo aqui mostrando para vocês um livro que eu estou lendo. Vai ter que desconstruir muita coisa, porque esse livro foi escrito pelo irmão Ricardo Pavanelli, né? Muitos não vão querer ler porque é de um ancião. Como eu estava falando do livro do irmão Ricardo, né? Ele, para quem não conhece a história dele, ele era ancião na congregação e ele saiu. Atualmente ele está na igreja presbiteriana, né? Mas lendo o livro dele, eu fico imaginando, o irmão já estava com os dias contados, porque tudo que ele escreveu ali, gente, tudo biblicamente, ele já estava sendo perseguido. É fato isso, né? Então, se você quer ler, chama Meu Porto Seguro, Devocional Meu Porto Seguro, do irmão Ricardo Albuquerque. Tá? É um livro esclarecedor sobre graça, sobre tudo que a gente tem de dúvida, salvação por obra, salvação pela fé. Então, se você ler, né, ora antes de ler, para que o Espírito Santo te ajude a entender, porque é só o Espírito Santo que nos ajuda, tá? E assim, gente, eu volto com mais explicações, porque por hoje eu acredito que ficou esclarecido. Antes de terminar, de encerrar esse vídeo, eu quero deixar uma liçãozinha de casa, uma perguntinha para vocês. A pergunta é a mesma que eu recebi daquela minha amiga, que mudou completamente a minha eternidade. Você tem certeza da sua salvação? Faça essa pergunta para você mesmo e analise a sua resposta. Se a sua resposta for não, você saiba que você está colocando a sua fé nas suas obras. E se for sim, pergunte o porquê. Por que você tem certeza da sua salvação? Se a resposta for, porque eu não falto aos cultos, vou mesmo se estiver chovendo, porque eu ajudo os pobres, porque eu uso véu, porque eu dou o ósculo santo, porque eu dou coleta, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Sinto muito de dizer, mas volta tudo o vídeo e você vai precisar assistir tudo novamente. Leia Efésios, Romanos, Gálatas, quantas vezes forem necessárias. Volta aqui para a gente conversar novamente. Graça e paz a todos, a paz de Deus, aqueles que chegaram até aqui, até o final, que o Senhor Jesus permita que você entenda tudo, que você vá à Bíblia, não precisa acreditar em mim não, vá até a Bíblia, faça como eu fiz, leia Gálatas, leia Romanos maravilhoso, Efésios, quer ler Efésios, leia capítulo 2, verso 8, nem que tiver que repetir 100 vezes, repita, ore e peça para que o Espírito Santo esclareça tudo que não está claro para você. Mas leia, busca a Bíblia, é lá que a gente encontra a vida eterna. O Evangelho é simples, somos nós quem complicamos. E hoje eu te convido a viver
o descanso que somente a graça oferece.